Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula do 6º ano. Estou aqui novamente, tá certo? Substituindo o professor Pedro. Melhoras aí, professor Pedro. E a gente vai continuar, né, o que fizemos na aula anterior. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre multiplicação. A gente falou a relação entre a operação de multiplicação a partir da operação de adição. Então a gente vai relembrar essa primeira parte da aula, o que a gente fez na aula anterior, e a gente vai começar a dar uma ênfase maior na questão dos métodos e maneiras da gente multiplicar de maneira mais rápida. Só que cuidado, quando a gente fala para multiplicar mais rápido, a gente não está falando só de você decorar não, ou seja, você precisa sistematizar o que a gente está discutindo aqui sobre o que é multiplicação, e a partir disso você começa a perceber algumas sistematizações, tá certo? Então, aqui uma boas-vindas para vocês, tá certo? Do professor Pedro, mais uma vez, melhor aí Pedro, e na próxima aula ele estará aqui com vocês, tá bom? Lembrando que o formato digital, se você está assistindo a aula nesse momento pelo aplicativo, entra em contato com a gente, escreve aí no chat qualquer dúvida que você tiver, que a gente vai tirar essa dúvida com você. Se você está assistindo pela TV, baixa o aplicativo, entre em contato conosco, vai aparecer aí na tela agora o QR Code para você baixar o aplicativo, tá certo? Então aponta a câmera do teu celular, é super fácil de você se conectar. Vai precisar do login da senha, o login é o seu número de matrícula. Se tu não sabe teu número de matrícula, vai aí na secretaria da tua escola, pede ao diretor, a diretora o teu número de matrícula, e a senha é a data do seu nascimento. Os dois números para o dia, cuidado que quando você, por exemplo, você nasceu no dia 2, você bota 02. O mês com 2 dígitos também, se você faz aniversário em março, por exemplo, você não vai botar só um dígito, você vai botar 2 dígitos. E os 4 dígitos, os 4 números do ano em que você nasceu. Então, esses 8 dígitos aí vão compor a tua senha, tá certo? Então, é importante a sua participação, escreve para a gente, manda aí qual é a escola que você estuda, qual é o teu professor, quem é tua professora, e será um prazer tirar tua dúvida, tá certo? Então, escreve aí no chat, qualquer dúvida a gente vai te responder, tá bom? Então, lembrando, né, se você também está assistindo essa aula pelo nosso canal no YouTube, dá o seu like aí para esse canal crescer cada vez mais, espalha aí para a tua sala, manda para os teus colegas o link dessas aulas, que vai ser bem legal compartilhar aí com todos vocês, tá certo? Então, lembrando que na aula anterior, a gente trabalhou a ideia da multiplicação. Então, veja, você no 6º ano começa a perceber que as operações, os assuntos de matemática, a gente estuda de uma maneira mais aprofundada. Muitas vezes, quando você está lá no 4º ano, no 5º ano, você faz exatamente o que a gente está fazendo aqui, só que muitas vezes, pela questão da sua idade, você às vezes não tem tanta ênfase em algumas coisas que a gente está falando a partir de agora, tá certo? E como o professor Pedro colocou aí na apresentação, você precisa pegar um pedaço de papel, um pedaço de lápis, porque tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer com que você escreva aí para você ver como é que é o funcionamento, tá certo? Muitas das vezes que a gente fala da multiplicação, a gente vai precisar relembrar como é que são algumas situações. Então vamos lá. Na aula anterior a gente falou basicamente o que está nessa apresentação aqui, ou seja, a gente chegou na multiplicação a partir das adições, né? Então quando a gente escreve aqui, ó, preste atenção, 6 mais 3 igual a 9, 2 mais 8 igual a 10. Nós temos uma adição, da mesma forma que nós temos do lado de cá. 3 mais 3, 6, 2 mais 2 mais 2, 6. Só que a gente vai observar que essas operações de adição aqui, elas podem ser representadas por uma multiplicação e essas daqui não podem ser representadas por uma multiplicação. E se você está lembrado, por que a gente pode representar essas operações de adição aqui como uma multiplicação? Lembra que a gente falou que quando eu tenho uma adição em que todas as parcelas, ou seja, todos os números dessa adição são iguais, eu posso representar essa adição através de uma multiplicação. Então, eu preciso de parcelas iguais. Então, nesse caso aqui, ó, 3 mais 3, 6. 2 mais 2 mais 2, 6. Ou seja, eu posso representar essas adições por uma multiplicação. Mas lembra que a gente chamou a atenção para um detalhe.
2 vezes 3 é igual a 6, só que esse 2 vezes 3, ele não pode ou ele não deve ser associado a essas duas adições aí, não. Apenas uma delas é que faz sentido para o que a gente escreveu aqui. Apesar do resultado ter sido 6, o resultado ter sido igual, presta bem atenção, o jeito da gente falar vai dar indícios de qual é a multiplicação que está se relacionando com as adições. Percebe que aqui eu tenho 3 mais 3. Quando eu tenho 3 mais 3, eu tenho 2 vezes o número 3. Quando eu tenho 2 mais 2 mais 2, eu tenho 3 vezes o número 2. Então, você percebe que essa multiplicação que tem aqui, 2 vezes o número 3, seria essa adição aqui, tá certo? É muito comum a gente, quando está aprendendo as multiplicações, a gente perceber que se você trocar a ordem da multiplicação, vai dar o mesmo resultado, mas lembra que essa multiplicação, ela se relaciona com uma adição e aí sim faz diferença. E como a gente falou na aula anterior, esse raciocínio que você tem para transformar uma adição numa multiplicação, é bom que você, a partir de agora, sempre faça essa associação de forma correta, né? Ou seja, 2 vezes 3 está representando essa adição aqui, de 3 mais 3. Ou seja, para e pensa bem direitinho. Se eu tenho 3 mais 3, é porque eu tenho 2 vezes o número 3. E é exatamente o que está escrito aqui, tá certo? Porque vocês vão ver que a multiplicação ela vai se aplicar em diversas situações e se você consegue, de maneira bem esclarecida, fazer essa separação, você não vai ter dúvida na hora de decidir algumas situações em matemática, tá bom? Então, a gente simplesmente disse que a multiplicação ela é uma representação que você pode utilizar de uma soma de parcelas iguais, ou seja, uma soma de parcelas iguais, ela se transforma em uma multiplicação, né? E a gente mostrou o seguinte, quando a gente tem uma adição muito grande, você pode utilizar aí a multiplicação. E esse é mais ou menos o momento em que a gente diz, é melhor usar a multiplicação do que usar a adição. Muitas vezes, até o 6º ano, alguns preferem fazer a adição, mesmo dando mais trabalho, para não ter que fazer a multiplicação. Mas qual é a desvantagem de você fazer uma soma muito longa? Quando você está somando a mesma coisa várias e várias vezes, é muito possível que você se confunda, ou seja, some um a mais ou some um a menos e chegue no valor de forma errada. Então, por isso que essa passagem de você perceber que ao invés de fazer uma soma muito longa, você possa fazer uma multiplicação, é o trabalho da gente aqui durante essa semana, tá bom? Então, ó, utilizando os cubinhos, né, como o professor Pedro falou nas aulas anteriores, resolva a multiplicação. Preste atenção, quando eu tenho 3 vezes 4, perceba que na aula de hoje a gente não está muito interessado no resultado. A gente quer analisar isso daqui, ó. 3 vezes 4, observa que eu tenho duas adições aí. Pelo que eu falei há pouco, a gente vai decidir qual daquelas dali é a adição mais adequada a eu associar aquela multiplicação. Então, eu quero dizer que 3 vezes 4 será essa adição aqui ou essa outra adição aqui. Vamos parar e pensar. Essa primeira aqui, ela é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, ela é 4 vezes o 3. Observe que aqui eu não tenho 4 vezes o 3, eu tenho 3 vezes o 4, que é justamente essa aqui de baixo. Então, se eu faço 4 mais 4 mais 4, eu tenho 3 vezes o número 4. Então, percebe que mesmo a gente chegando ao mesmo resultado, a gente tem que uma multiplicação, ela está associada a uma adição, e essa ordem, ou seja, o jeito que eu coloco o primeiro número ou o segundo número, ele indica qual é a adição que a gente está utilizando. Vamos ver mais uma vez. Por exemplo, quando eu tenho 2 vezes o 5, se a gente tivesse em sala agora, eu iria perguntar, você aí, 2 vezes o 5, como é que seria uma adição relativa a isso daí? Ou seja, 2 vezes o 5, eu teria essa possibilidade aqui, ou seja, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, ou eu teria 5 mais 5. Então, vamos tentar ver o seguinte. Essa daqui de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2, ou seja, 5 vezes 2. Observe que é
não é o que aparece aqui. O que aparece aqui é exatamente essa adição aqui, ou seja, 5 mais 5 significa que é 2 vezes o número 5. Percebeu? Então, a ordem em que a gente escreve essa multiplicação aí, ela diz o que é que a gente tem como referência de uma adição, tá certo? Mais uma vez, mesmo dando o mesmo resultado, a gente tem que compreender qual é a estrutura do raciocínio que a gente está levando em consideração para escrever aquilo dali, tá certo? Então, muitas vezes a gente vai observar que esses padrões, né? Ou seja, a palavra padrão, ela aparece muito na matemática, porque esse é justamente o objetivo da matemática, observar como é que as situações se comportam, ou seja, o que é parecido, o que é diferente, e muitas vezes a gente utiliza os números e as formas geométricas para descrever isso daí. Então, olha, transforme em multiplicação as somas de parcelas com o mesmo valor. Então, vamos lá. Se eu tenho 7 mais 7 mais 7, observe que eu vou escrever uma multiplicação referente a isso daí. Mas toda vez eu vou ficar na dúvida. Eita, 7 mais 7 mais 7. Eu vou escrever 3 vezes o 7 ou 7 vezes o 3. Dando o mesmo resultado, a gente pensa que não faz diferença, mas a gente vai ver aqui, ó. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Se eu tenho 7 mais 7 mais 7, ou seja, esse 7 aparece quantas vezes no caso aí? 3 vezes. Ou seja, olha como é que eu estou falando, como é que eu estou explicando. Eu tenho 3 vezes o número 7. Então, eu tenho ali a maneira de escrever. Percebe que a gente usou essa tela na aula anterior justamente para fazer referência a isso. Veja que ficou estranho, né? Ou seja, o jeito que eu falei, a hora que apareceu, causou uma certa estranheza. De novo, ó, se eu tenho 7 mais 7 mais 7, eu tenho 3 vezes o 7. Observa que quando eu apresentar a próxima imagem, depois que eu falar, você já percebe que não é o sentido que a gente está tentando trazer. Então, olha ali, ó, 7 mais 7 mais 7 é 3 vezes o 7. Observe que ali a gente não tem a escrita na ordem correta, tá bom? Então, percebe que o correto, vamos dizer assim, o mais adequado que eu teria que escrever ali seria o 3 vezes o 7, tá certo? Vamos ver essa outra aqui e vamos ver se depois da gente falar, a multiplicação vai estar no sentido correto, no sentido mais adequado. Então, quando a gente escreve ali, ó, por exemplo, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Como é que eu escrevo a multiplicação relativa referente a essa adição de parcelas iguais? Então, percebe, como eu disse do exemplo anterior, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes o número 6, ou seja, 4 vezes 6. O que é que vai aparecer ali? Eu teria que colocar 6 vezes 4. Percebe que não soa de uma maneira mais relacionada ao que a gente acabou de falar, né? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 vezes o 6. Quando eu escrevo 6 vezes o 4, a gente percebe que não faz sentido a partir da leitura que a gente realizou, tá certo? Então, presta bem atenção nisso daí. Isso, nesse primeiro momento, você diz, poxa, não faz tanta diferença. Já que o resultado vai dar o mesmo, parece que a gente não precisa fazer essa distinção. Mas eu digo a você, você fazer essa distinção, ver que é diferente o modo que você escreve, a relação da multiplicação com a adição, faz muita diferença quando você passa a resolver problemas com um grau de dificuldade mais elevado, tá certo? Principalmente, como eu falei na aula anterior, numa área da matemática que é específica de você contar possibilidades. Quando você for contar o número de possibilidades, você vai ver que 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, na hora de você pensar o problema, faz total diferença, tá certo? E, mais uma vez, aquele resumo do que a gente fez até então, com essas imagens aí que o professor Pedro, das professoras aqui, em algumas situações, e a gente vai gradativamente. Então, o resumo a partir de agora é para a gente compreender de forma gradativa, ou seja, do mais fácil para o mais difícil, com relação a passar essas adições para uma multiplicação, tá certo? Então, aqui, ó, professora Cláudia, professora Patrícia e professora Carol. Observe o que está escrito ali em cima. Quantas professoras temos nessa imagem? Quando a gente vai associar, ou seja, quantidades pequenas, eu simplesmente digo, não preciso nem de multiplicação para representar isso daí. Então, o que eu tenho aí, ou seja, tenho 3 professoras aparecendo nessa imagem aí.
Quando eu vou falar em termos de multiplicação, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma professora, duas professoras, três professoras. Ou seja, o número relacionado aí, a gente vai observar que é, ou seja, 3 vezes cada um dos elementos. Nesse caso, nesse contexto aí, essas professoras. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a aumentar a quantidade de valores para cada uma das parcelas, mas vocês vão perceber que o modo de pensar, o modo de raciocinar, ele vai ser o mesmo, do primeiro ao último exemplo. Veja agora, por exemplo, o que a gente vai ter aqui. Quantas canecas temos no total dessa imagem? Então, percebe, como a gente está transformando uma adição em parcelas iguais, então cada professora está segurando o mesmo número de canecas. Então, vamos lá. Professora Cláudia segura 2 canecas, professora Patrícia segura 2 canecas, professora Carol segura 2 canecas. Então, quando a gente faz a pergunta, quantas canecas temos no total dessa imagem aí, a gente pode, contando, termo a termo, ou seja, caneca a caneca, fica aqui, ó, 1, 2, com a professora Cláudia, 3, 4, a quantidade que está com a professora Patrícia, 5, 6, juntando com a professora, a que a professora Carol está. Então, nós temos 2 mais 2 mais 2. Se eu tenho 2 mais 2 mais 2, como é que eu vou escrever em termos de multiplicação? Ou seja, quando eu tenho essa adição de parcelas iguais aí, lembra que eu falei nos exemplos anteriores. Eu posso escrever aí de 2 formas. Eu posso escrever 3 vezes o 2 ou 2 vezes o 3. Mas pelo que a gente já falou aqui, ó, a gente vai perceber que eu tenho 1, 2, 3, ou seja, 3 vezes o número 2. Tá certo? E percebe que a gente, nesse primeiro momento, a gente nem se preocupa tanto com o resultado da multiplicação. A gente está preocupado mais com a estrutura, como é que a gente pensa essa multiplicação, tá certo? Daqui a pouco a gente vai se preocupar exclusivamente com o resultado. Então, essa primeira parte da aula a gente está falando, está relembrando essa estrutura aí, tá certo? Então, é importante que você perceba que a adição em parcelas iguais pode ser representada por uma multiplicação. Vou fazer uma outra situação agora, ainda com as professoras aqui, que é a seguinte. Em cada caneca temos 4 canetas. Foi até um que eu comentei, né? Parece um trava-língua. Na hora que eu for falar rápido aqui, caneca, caneta, vai uma hora que eu vou me confundir aqui. Então, em cada caneca temos 4 canetas. Qual o total de canetas que temos nessa imagem? Então, veja. Se a gente imaginar lá uma criancinha bem pequenininha e perguntasse a ela, me diga aí quantas canetas estão nessa imagem. Como é que essa criança bem pequenininha faria? Ela iria contar caneta por caneta, né? 1, 2, 3, 4 nessa primeira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, uma criança ela ainda tem a segurança de contar elemento a elemento. Quando você vai ficando maior, você começa a usar estratégias para evitar que você precise contar elemento por elemento. E é o que a gente está fazendo aqui de uma certa forma. A gente está passando a ideia de, ao invés de contar termo a termo, a gente já pode contar grupo em grupo. No caso aqui, grupos iguais. Então, como a gente percebe, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? Então, cansou de tantas vezes que você contou a mesma coisa, né? Então, esse é o momento que você diz, poxa, eu não preciso estar usando uma soma tão grande, onde todas elas têm a mesma coisa. Eu posso escrever isso de uma forma diferente. Então, essa adição aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente não precisa fazer não precisa fazer mais apenas com a adição. A gente pode simplesmente observar que eu tenho quantas vezes aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 vezes o número 4, certo? Então, se eu tenho 6 vezes o número 4, eu consigo determinar o número de canetas a partir de uma multiplicação. Veja que o trabalho que a gente tem aqui, em comparação com esse trabalho todo aqui, tá bom? Agora, é lógico que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos que você tem aqui na adição é porque é um tipo de operação que a gente tem muito mais contato desde sempre, né? Então,
somar, a gente costuma dizer, somar é mais fácil do que multiplicar. Num certo sentido, sim. Mas a gente poderia dizer que somar uma quantidade grande dá muito mais trabalho do que multiplicar essa mesma quantidade, tá bom? Então, a gente vai trocar o esforço escrito pelo esforço do raciocínio. Então, ao invés de eu gastar muito tempo fazendo essa soma aqui, eu prefiro pensar um pouco mais, gastar menos tempo, gastar menos trabalho e chegar ao resultado que são as 24 canetas, tá certo? Então, tanto na aula anterior quanto nesse pedaço da aula agora, a gente reforçou a maneira em que você passa daquelas adições de parcelas iguais para as multiplicações, tá bom? E outra coisa que acontece com a multiplicação é a questão da padronização. Significa o seguinte, quando você está multiplicando os valores sempre pelo mesmo valor, você percebe que acontece um padrão, aparece um padrão aí, ou seja, uma coisa que vai se repetindo. Por exemplo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Se você perceber, vai aumentando de 2 em 2, ou seja, essa é uma característica da multiplicação pelo número 2. A mesma coisa se você pegar, por exemplo, pelo número 7. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28. Observe que o padrão que se estabelece aí é que você vai aumentando de 7 em 7, tá bom? Então, quando você está observando a partir de agora, a gente vai querer entender esse padrão para chegar no resultado, a gente vai observar que existe de maneira bem comum a gente falar da tabuada. Mas presta atenção, a tabuada ela não serve apenas para você decorar. Porque se você apenas decorar a tabuada, é como se para você só existisse a multiplicação até 10. Ó. Observe que a maior multiplicação que apareceu aqui foi 1 vezes 10. Aqui foi 2 vezes 10. Ou seja, aqui 5 vezes 10. Essa outra aqui, ó, 9 vezes 10. Então, a tabuada, ela parece que a gente se limita até o número 10. Mas essa não é a ideia. A tabuada ela serve para criar uma estrutura para a gente observar outras multiplicações. Por exemplo, na aula anterior eu disse a vocês, se eu olhar aqui ó, a tabuada de 1, a tabuada de 2, 3, 4, 5, olhar até a tabuada de 10, vocês conseguem enxergar, por exemplo, a tabuada de 13 aí? É importante que vocês percebam que vocês estão vendo também a tabuada de 13, vocês estão vendo a tabuada de 25, vocês estão vendo a tabuada de 38, apesar de elas não estarem explícitas aqui, ou seja, na nossa cara, a gente pode observar de outra forma. Por exemplo, a tabuada de 13, apesar de não estar explícita aqui, mas observa, eu tenho a tabuada de 3, eu tenho a tabuada de 10. Se eu tenho a tabuada de 3 e eu tenho a tabuada de 10, eu tenho a tabuada de 13. Se eu tenho a tabuada de 10, a tabuada de 10, a tabuada de 5, eu tenho a tabuada de 25, tá certo? Então, por exemplo, imagine que eu quero saber como é a tabuada de 13. Mas primeiro você tem que saber bem a tabuada de 1 até a tabuada de 10. Por isso que a gente muitas vezes na sala fica enchendo o saco. Ó. Decora a tabuada até 10, mas você decora até 10, mas depois saiba usar isso para outras circunstâncias. Por exemplo, um número vezes 13. Como é que eu posso fazer sabendo a tabuada de 1 até a tabuada de 10? Vamos fazer o seguinte. Como eu já tinha falado, o 13 ele pode ser visto como a tabuada do 3, a tabuada de 10. Se eu quero fazer 13 vezes 5, eu vou olhar 3 vezes 5, 15, 10 vezes 5, 50. E qual vai ser o valor da multiplicação por 13? Será justamente a soma do 15 com o 50, que vai ser o 13 vezes 5. Então, percebeu que você sabendo a tabuada do 1 até a tabuada do 10, você sabe qualquer tabuada, tá bom? É lógico que depois você vai aprender a usar outras técnicas. Porque, por exemplo, se a gente dissesse, eu quero saber a tabuada de 78. A tabuada de 78, então, eu teria que fazer da seguinte forma. Como é que eu vou chegar no 70? 10, 10, 10, ou seja, 7 vezes para depois chegar na do 8. Então, você vai começar a perceber outras formas, outros padrões para você chegar a essas multiplicações. E uma dica final que a gente vai fazer agora é o que a gente conhece como a tábua de Pitágoras, que é o seguinte, se você observar, para escrever essas 10 tabuadas, olha quanto espaço eu ocupei aqui na tela, né?
eu coloquei aqui a tabuada de 1 até a tabuada de 5, depois eu precisei de outra tela e está bem apertado, né? Eu estou olhando aqui pela TV para você enxergar de longe, só se Billy colocar na tela toda que você vai enxergar. Mas você tem uma maneira de você escrever todas essas tabuadas num local só. Então, é a sugestão e preste atenção como é que você faz de maneira bem simples. Você vai conseguir todas as tabuadas de 1 até 10 só nessa parte aqui. Veja como é fácil de você preencher. Primeiro você vai colocar, você pode construir isso aqui no seu caderno, vai aí na tua escola, provavelmente vai ter lá, você pede lá, eu quero uma folha quadriculada. Então lá na tua escola vão te dar uma folha quadriculada. Ou seja, uma folha parecida com aquela do caderno, só que toda cheia de quadradinhos. Então o que é que você faz? Em um quadradinho você coloca um X representando a multiplicação e depois você escreve de 1 até 10. Depois de 1 até 10, tá certo? E uma outra coisa, vocês já se perguntaram por que o símbolo de adição é daquele jeito e o símbolo de multiplicação é daquele jeito? É o tema das nossas aulas, né? Ou seja, quando você pega o sinal, o símbolo de adição, ele é aquele símbolo assim, é porque dá a ideia de você juntar as coisas. E o símbolo de multiplicação é esse X aí, é como se fosse o símbolo de adição feito várias vezes, como se ele estivesse girando. Ou seja, foi o que a gente viu. A multiplicação é uma soma igual feita várias vezes. Por isso que o símbolo de multiplicação representa esse X aqui. Então, coloca de 1 até 10 deitado, de 1 até 10 em pé, né? Ou seja, na horizontal e na vertical. E você vai preenchendo dessa forma. Por exemplo, olha esse ponto que a gente destacou aqui, ó. Ele está ligado com 8 e está ligado com 6. Quando ele está ligado com 8 com 6, ou seja, eu estou fazendo 6 vezes 8 ou 8 vezes 6. Nesse caso aí, tanto faz 6 vezes 8 ou 8 vezes 6, porque a gente está se preocupando apenas com a multiplicação. Ó. Então, 8 vezes 6, 48. 6 vezes 8, 48. Então, você sai preenchendo isso daí, você vai conseguir todas as tabuadas. Por exemplo, essa daqui é o 9 com 4, ou seja, 9 vezes 4 ou 4 vezes 9. Você vai encontrar o valor relacionado aí que vai dar o 36. Pega outro ponto aí, por exemplo, e você vai preenchendo. Então, aqui, ó, vamos supor, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, ou seja, ali vai ficar a tabuada do 1. Vamos para o próximo agora, e vamos colocar aqui a tabuada de 1 de novo. Ou seja, você vai encontrar a mesma tabuada em pé e a mesma tabuada deitada. Depois você vai agora para a tabuada do 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até 2 vezes 10. Percebe que vão começar a aparecer os padrões. Você não vai precisar preencher essa tabela elemento por elemento. Daqui a pouco, quando você fizer quase a metade, você já vai perceber todo o padrão. Agora a tabuada de 3 aqui, ó, vai ficar deitada a tabuada do 3. Apareceu ali, ó, do 3 vezes 1 até o 3 vezes 10. Aí agora você vai sair procurando outros valores aqui, ó, você vai encontrando a tabuada do 4 aqui, ó, vai aparecendo. Então, ó, perceba que você pode ir montando essa tabuada, você vai chegar a esse resultado aqui, que é conhecido como a tábua de Pitágoras, tá certo? Aí daí você sai procurando, ó, por exemplo, eu quero saber 9 vezes 8. 9 vezes 8, aí eu vou aqui, ó, 72. Então, você encontra todos os valores da multiplicação que você precisar, tá certo? Espero que tenha ficado claro, lembrando que essa é a segunda aula, então a gente pegou esse assunto de multiplicação e vimos em 2 aulas, passamos 1 aula e meia praticamente explicando como é que você passa da adição para a multiplicação e depois a gente começou a ver os padrões de multiplicação, tá certo? Muitíssimo obrigado a todos vocês, Brielle, valeu, tchau, tchau, até a próxima.